Muito bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem, hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a ter blindagem emocional e recuperar a coragem de agir. Se isso te interessa, fica aqui comigo porque falaremos hoje sobre uma das maiores prisões, um dos maiores obstáculos que travam a vida das pessoas, que é a culpa. A culpa. É sobre ela que a gente vai falar, como se livrar definitivamente da culpa, e talvez você nem saiba, mas a culpa está te aprisionando sim. Ô gata, mas eu não fiz nada, eu tenho certeza que eu não fiz nada de errado, e como assim a culpa está me travando, como que a culpa está bloqueando a minha vida? Você vai entender por quê, porque a culpa é uma prisão invisível muitas vezes. Então diz de onde você está falando para eu te dar um bom dia especial. Deixa eu já dar um bom dia para a Lurdinha que está aqui, a Sandra Puente, a Cris. Oi Cris, seja muito bem-vinda, bom dia, a Janis Oliveira. E antes da gente começar, já anota aí na agenda, de 15 a 19 de setembro, daqui a 2 semanas, eu vou iniciar mais um desafio blindagem emocional 100% gratuito, 100% online, 5 dias para você realmente desbloquear suas emoções e recuperar a coragem de agir, para você aprender a dominar as suas emoções. É sobre isso que a gente vai falar no desafio blindagem emocional. Então, só anota na agenda agora, só anota na agenda, não precisa fazer mais nada, só anota na agenda para você já bloquear essa agenda para esses dias de 15 a 19, segunda a sexta-feira, ao vivo, online. Você vai poder fazer do conforto da sua casa para você aprender a ter blindagem emocional, ter o domínio das suas emoções e recuperar a coragem de agir. Tudo bem? Deixa eu dar a Cris é de Sampa, São Paulo, minha cidade. Estou aqui em Sampa, São Paulo. Seja muito bem-vinda, Cris. A Dos Santos Beckman também por aqui. A Ludinha de Uberlândia, Minas Gerais. Conheço muito Uberlândia. Na verdade, assim, não conheço muito Uberlândia. Eu passava muito por Uberlândia. Por quê? Olha só, Ludinha, vamos ver se você é mesmo aí de Uberlândia. Se você é aí do Triângulo Mineiro. Eu ia na minha infância muito para o Triângulo Mineiro. Mas eu não ia para Uberlândia. Eu ia para o terceiro B. O terceiro B. Você sabe qual é o terceiro B do Triângulo Mineiro? Quero ver se a Ludinha é realmente do Triângulo Mineiro. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Então agora é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai começar a falar sobre a culpa. Se você tiver um cafezinho aqui como eu tenho, tome também, porque vai ser importantíssimo o que a gente vai falar a partir de agora. Vou pedir para você anotar, por quê? Porque quando você anota, você fixa melhor o seu conteúdo aqui. Tudo bem? A Ludinha, Beraba, não é Beraba, não é Uberaba, não, é o terceiro B do Triângulo Mineiro. Essa piada não é uma piada fofinha. Eu vou revelar aqui para você, Ludinha. É a bosta de Araguari. A bosta de Araguari. Mentira, Araguari não é uma bosta. A cidade é maravilhosa. Eu ia muito na minha infância, minha avó era de Araguari. Então a gente passava por Uberaba, Uberlândia, e aí a gente chegava em Araguari. Vamos lá então, vamos começar para valer. A gente vai falar sobre a culpa. E por que eu vou falar sobre a culpa? Porque talvez hoje a sua vida esteja travada, bloqueada, talvez a sua vida esteja sem perspectivas. Você talvez esteja sofrendo dos mesmos problemas de anos atrás. Alguém aqui se identifica com isso? Elia, seja bem-vinda. Talvez você esteja aí patinando na vida, em qualquer área que seja. Pode ser na sua área financeira, pode ser na sua área profissional, pode ser na sua área de relacionamentos, na sua saúde, nos hábitos. Alguém aqui percebe-se patinando sempre no mesmo problema? E isso, claro, não é bom. Por quê? Porque uma vida travada, ela faz com que você continue com os mesmos resultados. Escreva aqui, resultados. E ter os mesmos resultados não te traz felicidade, não te traz prosperidade, não traz a vida que você deseja, que eu chamo de vida de coragem. Escreva aí também, vida de coragem. O que é a vida de coragem, ô gata? A vida de coragem é a vida que é boa para você. Cada um vai ter a sua vida de coragem.
Para você, talvez, a vida de coragem tenha a ver com viajar sempre, ter a sua família reunida, feliz, você realizada profissionalmente. A sua vida de coragem, ela é sua. Ela é feita de acordo com as tuas regras, com os teus valores, com aquilo que é importante para você. Faz sentido? Isso, Cris? Sim, sempre algo nos incomoda. Boa, resultado, realmente a Lurdinha. Exato, perfeito. Estamos juntos, então, na mesma página. Vida de coragem é essa vida que é boa para você. E talvez você esteja distante hoje dessa vida de coragem. Faz sentido? Oi, Edina. Talvez você esteja distante da vida que você gostaria de ter. Oi, Jocelina, seja bem-vinda. E estar distante dessa vida de coragem, ela implica em você combater a pior praga que existe, que é o conformismo. Escreva aqui, conformismo. Essa é a pior praga que existe, você se conformar com a vida que tem. Por isso que eu quero que você saia daqui hoje, mais do que nunca, com uma indignação por você estar com a vida travada, mas sem a culpa, que é isso que a gente vai falar aqui. Sem se sentir culpada. Sem ficar lamentando pelo que aconteceu. A partir de agora, você tem que pensar assim, o que eu posso fazer para frente? O que eu posso fazer com o que eu tenho daqui para frente? Olhar para o passado não vai resolver absolutamente nada. Não tem como você modificar o passado. O que tem é você aprender, claro, com o passado, com aquilo que não deu certo, com aquilo que não foi legal, com aquilo que foi positivo, e usar isso para você agir. Para que você tenha novos resultados. Ou seja, você precisa mudar o seu comportamento. Escreva aqui, comportamento. Oi, Célia. Comportamento. Para você ter um resultado diferente na sua vida, você precisa ter um comportamento diferente. E aqui, essa mudança de comportamento, ela é fundamental para que você construa essa vida de coragem. Isso, Cris, deixar o passado para trás. O passado não tem como a gente mudar. E se a gente ficar olhando para trás, isso, Jocelina, comportamento. Se a gente ficar olhando para trás, a gente não anda com a vida. Oi, Tânia, seja bem-vinda. A gente precisa olhar para frente. Se a gente mantém o mesmo comportamento, nós teremos os mesmos resultados. Faz sentido? Vou dar um exemplo aqui. Eu quero ter um resultado diferente com o meu peso. Vamos imaginar isso. Eu quero perder peso, eu quero ter menos peso. Esse é o resultado. Eu quero chegar, sei lá, vamos imaginar, hoje eu estou aqui com 68 quilos, eu quero ir para 64 quilos. Ok? Oi, Dinalva, seja bem-vinda. Bom dia, Tânia. Eu quero ir para 64 quilos. Para chegar em 64 quilos, ou seja, para perder 5 quilos, eu preciso ter um comportamento diferente. Se eu fizer as mesmas coisas, comer as mesmas coisas, os mesmos exercícios, eu vou modificar o meu resultado final? Provavelmente não. Oi, Rosana, seja muito bem-vinda. Provavelmente não. Dificilmente eu vou mudar. Para eu ter um resultado diferente, eu preciso o quê? Comer diferente, fazer outros exercícios, para que aí eu tenha um resultado diferente. Isso é fundamental. Só que muitas vezes você não muda o teu comportamento porque existe culpa. Existe culpa. E a culpa é uma prisão invisível. Existem culpas que você sabe que você talvez tenha tomado uma atitude, que você tenha tomado uma decisão, que você tenha feito uma escolha e que aquilo não gerou um resultado legal. E você se culpa, você se autorresponsabiliza. Até aí, ok, eu acho que é importante você assumir a responsabilidade pelas tuas ações. O problema é você ficar presa para sempre naquele resultado que não aconteceu. É você abraçar, escreva aqui, rótulos que só adoecem a sua autoestima. Eu sou fracassada, eu sou uma perdedora, tudo que eu faço dá errado, eu não consigo, eu não sou capaz. Esses rótulos, eles adoecem a sua autoestima, que é a maneira como você se enxerga. E se você quer realmente destravar a sua vida, você precisa dar um novo significado para aquilo que aconteceu.
E aqui eu quero já te falar uma frase importantíssima para você refletir. O teu passado não define o seu futuro. O seu passado não precisa mais te aprisionar. O seu passado não precisa ser uma autopunição diária que você paga no presente. O que aconteceu no passado, aconteceu, e provavelmente você, pelo caráter que tem, você reconhece aquilo que você não conseguiu fazer, a promessa que você não cumpriu, não importa o que seja, e que gerou um resultado ruim. Só que você não é esse resultado. Você não é o que você chama de fracasso. Aliás, fracasso nem existe. Oi, Sandra, seja bem-vinda. Boa, Cris. Rótulos que te adoecem. Fracasso nem existe. Fracasso é uma palavra forte que machuca. Mas o que existe é resultado. Em qualquer situação. É resultado. Por exemplo, se você tem uma expectativa sobre um determinado acontecimento, por exemplo, eu quero perder 5 quilos. Essa é a minha expectativa. Se eu, no final, não atingir aquela meta de perder 5 quilos, o meu resultado vai ficar o quê? Abaixo da minha expectativa. Logo, eu tive um resultado ruim. Só que as pessoas chamam isso de fracasso. Assim como se eu alcanço ou até ultrapasso aquela meta que eu tinha, da minha expectativa, as pessoas chamam de sucesso. Você teve sucesso. É apenas um resultado positivo. Então a gente precisa tirar um pouco desse peso dessas palavras e desses rótulos que, como disse a Cris aqui, adoecem. Adoecem. Faz sentido? Isso, Jocelina. Rótulos que te adoecem. E pior, isso também, Cris, que nós mesmos nos colocamos assim. Agora, a gente precisa entender por que a gente se coloca esses rótulos. Porque, assim, presta muito atenção. A culpa, enquanto ela não for isolada da sua vida, e a culpa não é para simplesmente você lavar as mãos e apertar o F 3 pontinhos, não é isso. Existem coisas que sim, você precisa resolver, que você precisa enfrentar. Não é simplesmente, então não é para eu me sentir culpado, então viva a vida. Não. Existem responsabilidades e, como eu disse, você é uma pessoa de caráter, não tenho dúvida disso. E você é uma pessoa de palavra. E você vai lá e vai resolver aquilo que você precisa. Só que se você ficar se autopunindo, o problema da culpa é a autopunição. Escreva aqui, a autopunição, você ficar se punindo. E como é que você se pune? Com esses rótulos, com esses pensamentos que ficam aqui na sua mente. Eu errei, eu sou fracassada, eu não sou capaz, eu não sirvo para nada. E não é isso. Você pode sim fazer diferente. O que você precisa entender, naquele momento, seja qual foi o desafio que você teve e não conseguiu atingir aquilo que você queria, você não estava preparada. Isso, autopunição. Boa, Juscelina. Você não estava preparada. Por isso que eu digo que na vida, preparação é tudo. Preparação. Escreva aqui, preparação. Você não estava preparada para ter aquele resultado. Eu gosto de correr na rua, né? Fazer provas. Eu faço meia maratona, são 21 quilômetros. E eu iniciei, hoje inclusive, o meu novo ciclo para minha próxima prova aqui em novembro. Existe uma preparação para isso. O dia da prova, lá em novembro, digamos que é apenas a celebração da minha preparação. Se eu ficar de hoje até novembro sem fazer nada, só comendo, sem treinar, qual vai ser o meu resultado no dia dessa prova de 21 quilômetros? Provavelmente no primeiro quilômetro eu vou quebrar, eu vou parar, não vou conseguir.
E é isso que você precisa entender naquele momento que você falhou, naquele momento que as coisas não aconteceram do jeito que você queria. Boa, Tânia, preparação. Isso, Juscelina, preparação. Você não estava preparada. Você não estava preparada de maneira adequada. O que você precisa fazer agora? É se preparar. Preparação. E coragem. E todo mundo quer coragem, não é? Ah, eu quero coragem para mudar minha vida. Eu quero coragem para romper com a vida que está travada, com a vida que está bloqueada. Coragem, eu quero coragem para me separar. Eu quero coragem para fazer transição de carreira. Eu quero coragem para mudar os meus hábitos. Eu quero coragem, coragem. Coragem não é algo mágico. Não é algo que cai do céu. Não é algo que vai bater na sua porta e falar: bom dia, eu sou a coragem, vim aqui, você estava pedindo a minha presença e eu estou aqui com você. Tudo bem? Não é assim. Isso cria autopunição e preparação. Coragem se constrói. Coragem é uma construção. Escreva aqui. Coragem é uma construção. Coragem não acontece do nada. Eu gosto muito de usar a metáfora que explica os bombeiros. Porque a gente associa coragem aos bombeiros, não é? Acho que talvez é a profissão que a gente mais associa. Claro, tem policial, enfim, médicos, professores, enfim, mas eu gosto sempre de usar o bombeiro, porque o bombeiro, ele muitas vezes, quando as pessoas olham para o trabalho de um bombeiro, e vão olhar em cima do quê? Não do dia a dia do bombeiro. Vão olhar para quê? Para aquilo que ele fez de grandioso através, por exemplo, de um desastre, de uma tragédia, de um incêndio. Aí a gente olha e fala: nossa, olha como eles são corajosos, né? Eles arriscaram a própria vida, eles entraram lá num prédio em chamas para salvar pessoas. Uau, eles são corajosos, né? Oi, Mara, seja bem-vinda. Só que um bombeiro, ele não entra num incêndio do dia para a noite. Ele precisa se preparar. Ele precisa, né, avançar no treinamento dele para estar apto a enfrentar aquela situação. E a mesma coisa com você. Oi, Teneraldo, meu grande amigo, seja bem-vindo. Coragem é uma construção. No caso dos bombeiros, você acha que um bombeiro vai entrar num prédio em chamas no 21º andar para salvar uma velhinha e o gatinho dela do nada? Na rua, assim, o caminhão dos bombeiros olha e fala assim: olha, você não está fazendo nada, vamos lá salvar uma velhinha no 21º andar, ela tem um gato, vamos lá. E aí a pessoa entra e ela vai subir nesse caminhão e vai subir nesse prédio? Óbvio que não. Coragem é uma construção. É uma construção. Oi, Júlio, seja bem-vindo. É uma construção. E essa construção exige o quê? Preparação. Exige preparação. E a principal preparação que você precisa, a primeira, a mais essencial, é dominar as emoções. Escreva aqui: dominar as emoções. Você precisa aprender a dominar as suas emoções. Isso para qualquer coisa na sua vida. Para qualquer relação que você queira ter. Para você ir bem nos seus negócios. Para você fazer uma transição de carreira. Para você lidar com seus filhos. Para você lidar com as pessoas com quem você trabalha. Com os seus pais. Se você não aprender a lidar com as suas emoções, obviamente, você não consegue sustentar as suas escolhas e decisões. Isso, Cris, preparação, né, para a coragem surgir, para a coragem ser construída. A coragem é uma construção. E é isso que as pessoas, infelizmente, não entendem. Elas ficam apegadas à coragem heróica. A coragem heróica é essa que a gente vê no cinema, né, nos filmes, na literatura. Até quando a gente olha os bombeiros e olha só esse recorte de um bombeiro salvando, né, uma pessoa, nossa, ele é um herói. Então ele é corajoso, ou seja, uma coragem heróica. E eu quero ter essa coragem heróica para mudar a minha vida, para romper com o limite que eu tenho. Oi, Márcia, para romper com a vida difícil que eu tenho. Eu quero essa coragem heróica. E aí eu fico esperando essa coragem heróica surgir. Sei lá, se eu colocar aqui no café, será que surge? Não vai surgir assim. Não vai. A coragem é uma construção.
A coragem, escreva aqui, coragem verdadeira. A coragem verdadeira, ela é a coragem da ação com preparação. Ação com preparação. A palavra coragem, inclusive, ela fala de ação. Ela fala de ação. Oi, Jussi, seja bem-vinda. Isso, Cris, coragem é uma construção. A palavra coragem é a junção de duas palavras do latim. Cor, de coração, e agem, de agir. Agir, agem, agir, ação. Então, coragem é ação, mas com preparação. Se você quer realmente construir coragem na sua vida, você precisa se preparar. E a primeira é dominar as emoções. Por isso que eu já estou aqui, coloquei aqui fixado, anota na sua agenda, de 15 a 19 de setembro, a gente vai ter o desafio blindagem emocional, para você aprender a dominar as suas emoções. 15 a 19 de setembro, ao vivo comigo, gratuito, ok? Bom dia, Jussi, direto dos Estados Unidos, seja muito bem-vinda. Isso, Cris, coragem verdadeira, ação com preparação. Essa é a coragem que você vai construir, inclusive aqui no desafio blindagem emocional, para você tomar a decisão que você precisa tomar para melhorar suas relações, aprender a dominar as emoções. Blindagem emocional é o domínio das emoções. Quando você aprende a dominar as suas emoções, a vida fica muito mais fácil. As suas decisões ficam mais assertivas. Então, quando a gente fala da culpa, junto com a culpa tem uma emoção, não tem? Tem talvez a tristeza, tem o medo, porque a partir de alguma coisa que aconteceu, essa culpa fez com que você tivesse medo de agir, tivesse medo de tomar uma decisão, de sustentar uma escolha. Talvez, junto com essa culpa, tenha raiva, ressentimento. Culpa, raiva e tristeza são emoções. E você precisa aprender a dominar elas para você se livrar. Por quê? Porque a culpa, como eu disse no início, é uma prisão invisível. Existem culpas que você carrega, algumas conscientes e outras não tão conscientes assim, que fazem você se autopunir. E como é que acontece essa autopunição? Através desses pensamentos tóxicos, desses pensamentos repetitivos de que você não é capaz, de que você não pode prosperar, de que você não pode ser feliz, que você merece ficar ali nesse sofrimento, que você merece ficar numa vida de desvalorização. Essa autopunição é um processo automático que acontece por quê? Porque você ainda não domina suas emoções. No momento que você dominar suas emoções, sabe o que vai acontecer? Você vai bloquear um pensamento como esse. Quando surgir um pensamento do tipo, nossa, eu não sou capaz, opa, você mesma vai ter esse poder de barrar esse pensamento. Quem aqui tem pensamentos enfraquecedores? Coloca aqui para mim se você puder, por favor. Os pensamentos enfraquecedores, eles geram um estresse aqui no seu cérebro. Uma sobrecarga, um grande gasto de energia. O que eu vou te falar, muitas pessoas não conseguem enxergar, e aqui, pessoas que eu estou dizendo, pessoas profissionais da saúde não conseguem enxergar. E é por isso que, por exemplo, as dietas falham miseravelmente. Porque quando eu gero qualquer pensamento, há um gasto de energia. Oi, Paula, seja bem-vinda. Há um gasto de energia. Você, para estar aqui comigo, você está gastando energia. Você está gastando energia. Eu falo alguma coisa, você processa o que eu estou falando, tem um gasto de energia. Hoje, desde o momento que você acordou, sei lá, escolheu a roupa que você iria usar, o que você está usando ao longo do dia, é um gasto de energia. Qualquer escolha, qualquer micro decisão tem gasto de energia. E cada pensamento, como eu disse, é um gasto de energia. Agora, se você fica o tempo todo pensando, você está gastando energia. E aí sabe por que as dietas falham miseravelmente? Porque você precisa repor essa energia.
A tua mente, ela está controlando esse gasto de energia, porque para sua mente, se você ficar sem energia, você não sobrevive. Tudo bem? Faz sentido? Oi Marlene, seja bem-vinda. Energia boa. Sim, nós precisamos de energia o tempo todo. Nós precisamos de energia o tempo todo, para qualquer coisa. Só que a nossa energia, ela é finita. É como a bateria aqui do seu celular. Uma hora, se você continuar usando ao longo do dia, o que vai acontecer? Essa bateria diminui. E se você não carregar o celular vai desligar. É a mesma coisa que acontece com você. E a gente repõe energia de duas maneiras. Ou comendo, ou dormindo. Então, às vezes você não vai conseguir ter uma boa noite de sono, talvez o seu sono seja quebrado pelo excesso, inclusive, de pensamentos. E aí você já começa o dia com menos energia. E aí a sua alimentação talvez não seja adequada para repor energia. E aí você vai andando no metabolismo mais lento. Isso tudo vai travando a nossa vida. Faz sentido isso para você? Oi Celso, seja bem-vindo. Coloca aqui um coraçãozinho só para eu entender se você está entendendo, se você está compreendendo isso que a gente está falando aqui. E a culpa rouba muita energia. Porque a partir do pensamento há um sentimento e com isso uma ação. Quer dizer, uma ação que fica ali na tua mente, você fica ali se culpando, você fica ali muitas vezes se autopunindo. Por isso que você precisa ter blindagem emocional para dominar essa culpa, para isolar essa culpa da sua vida. Essa culpa não vai manter a sua vida do jeito que você gostaria. Oi, Ana Beatriz, seja bem-vinda. Tiesa, minha prima, direto de Portugal, seja muito bem-vinda. Boa, Cris, ouvindo boas músicas, estudando. São maneiras, sim, são boas maneiras da gente repor energia. Mas, principalmente, a gente precisa aprender a dominar as emoções. Se a gente puder gastar menos energia, principalmente com esses pensamentos tóxicos, repetitivos, muito melhor. Porque, como eu disse, a culpa é uma prisão invisível. E ali você fica se culpando, você fica se martirizando, você fica gerando pensamentos destrutivos e tóxicos que só roubam a sua energia. E sem energia você não age. Sem energia você não age e aí você não muda o teu comportamento. E sem mudar o teu comportamento, você permanece com os mesmos resultados. E existe uma culpa invisível muitas vezes, que é a culpa daquilo que você não fez. Quem aqui se identifica com isso? A culpa daquilo que você não fez. Culpa pelas decisões que você ainda não tomou, culpa por você ter desistido de alguma coisa que você queria muito. Essa culpa, ela é extremamente tóxica também. E como eu disse, não importa o que você não fez, não importa se você não agiu até aqui, o que importa é o que você vai fazer a partir de agora. O que importa é o que você vai construir a partir de agora. Essa culpa pela vida que você tem hoje, principalmente pela vida que você poderia ter diferente, que você ainda não fez, e é muito comum as pessoas falarem assim, olha, eu aqui aos 50 anos, a minha vida não está acontecendo do jeito que eu queria. Ok. Poderia ter sido diferente? Poderia, mas vamos olhar para os próximos 50 que você tem pela frente, ao invés de olhar para os 50 que já foram. Aceita que as coisas nos primeiros 50 anos não aconteceram do jeito que você queria. Ok. Aceita sem se culpar. Reconhece aquilo que aconteceu, mas siga em frente. Porque você talvez não estava preparada, você não tinha a preparação, Elisângela, você não tinha a preparação adequada para viver a vida de coragem que você gostaria. Você acha que eu vivo a minha vida de coragem desde sempre? Lógico que não. Lógico que não. Eu vou até mostrar aqui para você, ó. Há 11 anos
inchado. Essa foto tem 11 anos. Eu tenho hoje 48 anos. 11 anos eu tinha 37 anos. Os meus primeiros 37 anos não foram a vida de coragem que eu tenho hoje. Não foram. E eu demorei, claro, para entender o que eu tinha que fazer. Mas quando eu aprendi que dominar as emoções seria o caminho, a minha vida, ela realmente mudou. A partir do momento que eu entendi que a minha vida mudaria quando eu aprendesse a ter blindagem emocional, as coisas começaram a mudar. Eu passei a ter essa coragem verdadeira, como eu disse para você. A coragem da ação com preparação. E não a coragem heróica que eu ficava esperando também. Porque essa foto, esse tumor aqui, eu sou de autopunição, do álcool, do etarismo, da falta de foco, da falta de felicidade, de uma vida medíocre. Esse era o resultado. De uma vida com medo, vários medos. Medo de viver para valer, medo de tomar decisões, de mudar. Por isso que é possível. Se eu conseguir, você consegue também. Eu não sou ninguém especial, diferente de você. Você também consegue. A diferença, sabe qual que é? Eu comecei antes. Só isso. Só isso. Você também pode. Você também consegue. Eu olho hoje para mim e eu me orgulho muito da mudança que eu construí na minha vida. Mas sem blindagem emocional, isso jamais aconteceria. Jamais. Por quê? Porque para você sustentar uma mudança como essa, você precisa dominar as suas emoções. Porque as pessoas ao teu lado não vão te apoiar muitas vezes. Muitas vezes você vai ficar sozinha, sozinho. E você tem que ter blindagem emocional para sustentar a sua escolha. Para você se manter firme e forte. Porque aquela vida que eu tinha, ela me adoecia. E o que me adoecia principalmente era a indecisão. E se você hoje vive a indecisão, toma cuidado para você não adoecer ainda mais. Para você não ter que parar, como aconteceu comigo, numa mesa de cirurgia. Eu não desejo isso para você. Eu não gostaria que isso acontecesse com você. Então, a vida vai mudar quando você decidir, quando você sustentar as suas escolhas. E para isso, você precisa dominar as suas emoções. Tudo bem? A Cris tem que vir de dentro, né? Sim, eu acho que tem o que eu chamo do dia do basta. Esse dia do basta é um dia que também é uma construção. E essa construção vem com a consciência e vem com a urgência. O meu dia do basta, Cris, aconteceu dias depois, semanas depois dessa foto, quando eu fui para uma mesa de cirurgia para tirar esse tumor, que a gente não sabia o que seria, porque era numa região muito delicada, então não dava para você fazer uma biópsia antes. Eu fui para uma mesa de cirurgia e meu dia do basta foi na mesa de cirurgia, sabe como? Eu já estava anestesiado. Eu estava olhando para o teto, para a luminária lá da sala cirúrgica, estava ouvindo os médicos falarem, mas eu já estava anestesiado. E o meu dia do basta aconteceu da seguinte maneira: eu olhei fixamente para aquela luminária e disse para mim mesmo: se eu sair dessa, eu vou ser feliz. Eu falei isso para mim. Esse foi o meu dia do basta. Esse foi o meu momento do basta. Porque depois que eu saí da cirurgia, foi o que eu fui buscar: felicidade. E para a felicidade,
Para você ter felicidade, você precisa de coragem. Coragem é felicidade. Escreva aqui, coragem é felicidade. Não há como você ser feliz sem agir. A felicidade não cai do céu. A coragem é uma construção que te leva à felicidade. Por isso que coragem é felicidade. E foi o que eu busquei ao longo dos anos. Sustentando mudanças, mudando hábitos, me tornando a pessoa que eu sou hoje. Sou perfeito? Longe disso. Mas eu sou feliz. Ô gata, você é feliz 100% do tempo? Lógico que não. Mas a minha conta emocional ela é muito positiva. E é isso que você precisa se atentar. A sua conta emocional hoje, ela é positiva ou ela é negativa? Em 7 dias na semana, você fica mais feliz apenas 2 dias, o sábado e o domingo, e infeliz de segunda a sexta, porque você, por exemplo, tem um trabalho que você detesta? Essa conta emocional está negativa. Porque 5 é maior do que 2. Ou seja, se você tem 5 dias infeliz e 2 felizes, temos um problema. Tudo bem? Então você precisa olhar para essa conta emocional. Hoje, eu olho para a minha conta emocional e eu posso dizer tranquilamente, a minha conta emocional é positiva. Ela é positiva. Tudo bem? Coragem é felicidade. Coragem é uma construção. E essa construção vem de uma preparação. E a preparação que você precisa é cuidar das suas emoções, dominar as suas emoções. Existem emoções que hoje estão te dominando, o medo, a tristeza, a raiva, por feridas emocionais, traumas que você carrega. E se você não der novos significados para isso, você vai continuar no mesmo processo. Não adianta. Não adianta. Você precisa resolver na causa. Existem traumas muito pesados que nós passamos, existem traumas mais leves, mas não importa a intensidade. O trauma está ali, a ferida emocional está ali. E se você não curar, se você não colocar uma blindagem emocional ali, óbvio que você vai continuar com o mesmo comportamento e com os mesmos resultados. Tudo bem? Transformando é um processo, diz a Cris. Exato. Elisângela, coragem é felicidade. Boa, Elisângela. A Juscelina, coragem é felicidade. Eu preciso dessa coragem. Sim, coragem é uma construção. E você precisa olhar para as feridas emocionais da sua história, as dores, ressignificar isso. Enquanto você não fizer isso, Juscelina, vai ser muito difícil dominar essas emoções. Você vai estar presa no medo, você vai estar presa na raiva, você vai estar gastando muita energia com isso. Tudo bem? A Cris, muito positiva. Depois que liguei o F, 3 pontinhos, me preocupo comigo. Fico em dúvida quanto é egoísmo. Assim, as pessoas vão falar muitas vezes que é egoísmo. E assim, você precisa sempre avaliar a sua paz de espírito. Se aquilo que é bom para você te traz tranquilidade e paz de espírito, é positivo. Se aquilo que você faz só para você, de uma certa maneira, prejudica outras pessoas, talvez você tenha que reavaliar a intensidade disso, mas jamais se deixe em segundo plano de novo. Se coloque sempre como prioridade. Primeiro você, depois você pode ajudar as outras pessoas, depois você pode olhar para as outras pessoas, inclusive os filhos. Primeiro você. Tudo bem? Boa, vai ter, Juscelina, diz a Cris aqui. Excelente. Paz de espírito. É isso que a gente tem que buscar sempre. Tá bom? Então anota aí, ó, desafio blindagem emocional de 15 a 19 de setembro, gratuito, 100% online, 100% gratuito. Nos próximos dias vai ter as inscrições para você participar. Vai ser um evento para você perceber como aprender a dominar as suas emoções. Tá bom? É sobre isso que eu queria falar hoje para você. Te vejo amanhã. Um grande abraço. Tchau!